Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa, um programa da Rede Alesp para você ficar por dentro do Legislativo e também aqui do Executivo, Judiciário do nosso estado de São Paulo e também do Brasil. Hoje vamos conversar com Carlos Silva Filho, ele que é presidente da Agência Internacional de Resíduos Sólidos e também da ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Seja bem-vindo, Carlos, ao programa Conexão Legislativa de hoje. Muito obrigado pelo gentil convite e é um prazer conversar com vocês sobre esses temas de grande importância para as nossas cidades. Carlos, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, a gente vai falar um pouco sobre a gestão, então, dos resíduos sólidos, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Vamos conversar um pouquinho também sobre as políticas públicas. Temos agora o novo marco legal do saneamento também, que pode ajudar nessa questão. Mas antes, para o nosso telespectador entender um pouco sobre o que a gente vai falar, o que a gente pode classificar, então, como resíduo sólido? Bem, o resíduo sólido é todo material descartado pela sociedade. Aquilo que realmente, para alguns, acaba não tendo mais valor e que precisa de todo um processo logístico de coleta, transporte e destinação final. Inclusive, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o resíduo sólido é o material descartado que tem algum valor, que tem potencial de aproveitamento, de recuperação, de reciclagem, e nós temos também aquilo que a lei chama de rejeito, que é aquele material que já teve as suas possibilidades esgotadas ou que realmente não apresentou essa opção quando do seu descarte. Então, o rejeito é aquilo que popularmente nós chamamos de lixo, mas nós temos o material com um potencial de aproveitamento, que aí sim, na grande maioria, os resíduos sólidos. Perfeito. E, Carlos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos que o senhor acabou de citar completou aí 10 anos de vigência, né? E ela pede, junto com essa alteração do Marco Legal do Saneamento, obrigações aí que os municípios devem cumprir. E eu queria que o senhor citasse quais são as principais, antes da gente falar um pouco de como o município pode realmente colocar em prática e a sociedade também ajudar nessa questão. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi sancionada em agosto de 2010 e, como você mencionou, completou 10 anos, uma década de vigência em agosto de 2020, trouxe novos conceitos, novos princípios e diretrizes para a gestão de resíduos sólidos. Como destaque, a lei tem essa distinção entre resíduo e rejeito, que acabamos de falar. A lei traz o princípio da hierarquia na gestão de resíduos, que é a ordem de prioridade de ações que deve ser seguida. Então, a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o aproveitamento e só então a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. E também, como um pilar importante da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos os planos estratégicos. Então, este planejamento necessário para desenvolver a estratégia de gestão de resíduos no longo prazo. E como um dos princípios para cumprimento de toda essa sistemática da lei, o princípio da responsabilidade compartilhada para uma série de materiais que impõe a estruturação de sistemas de logística reversa, de retorno de uma série de materiais para serem melhor aproveitados. Todo esse processo da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 foi complementado com novas dinâmicas pelo novo marco do saneamento básico, aprovado em julho de 2020. De acordo com este novo marco, a execução dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deve ser feita com vistas à sua universalização, com vistas à proteção do meio ambiente, com vistas à conservação dos recursos naturais e à adequação à saúde pública. Além disso, estes serviços devem ser prestados
por meio de prestação direta pelos titulares, no caso os municípios, ou através de contratos de concessão, que são contratos de longo prazo. E muito importante, este novo marco do saneamento traz como uma obrigação a estruturação de instrumentos de remuneração pelos serviços de limpeza urbana, ou seja, de cobrança por esses serviços que tem até julho de 2021 para serem estruturados. Com isso, nós garantimos a sistemática adequada da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os contratos de longo prazo para cumprimento de todos esses princípios e metas e os recursos necessários para custear, viabilizar os investimentos e todo o custeio desses serviços. E o senhor falou sobre a questão da logística reversa, né? Acho importante a gente citar essa questão, porque ela faz jus exatamente à responsabilidade de que cada setor e também as pessoas têm nesse movimento aí de redução, reciclagem, reutilização dos resíduos sólidos, né? Eu queria entender como os municípios e também as empresas privadas, né, que geralmente fazem esse resíduo, né, como eles podem ajudar, então, com essa questão da reciclagem, redução. Importante você explicar essa questão, né, esse conceito de logística reversa. De acordo com a lei, o conceito da logística reversa é para determinados materiais que a lei lista. Então, nós temos, por exemplo, embalagens de defensivos agrícolas, embalagens de óleo lubrificante, pilhas e baterias, pneumáticos, resíduos eletroeletrônicos, embalagens em geral, medicamentos. Os setores, os fabricantes, produtores, comerciantes, distribuidores e importadores desses produtos devem estruturar um sistema de logística reversa para retorno desses materiais para serem aproveitados no ciclo produtivo, para terem uma melhor destinação final, principalmente por meio da sua recuperação. Então, nós temos os vários processos encadeados para estruturar esse sistema de logística reversa, que estes setores produtivos devem colocar à disposição do cidadão, à disposição da sociedade, para que nós, consumidores, possamos devolver. Essa é a nossa obrigação de devolução desses produtos para a logística reversa depois do uso. Então, em conjunto, estes sistemas devem estar estruturados em parceria com os municípios, porque muitos desses produtos, desses materiais, são descartados ali no sistema de limpeza urbana. Então, precisa articular essa conjugação de esforços para que isso possa acontecer na prática e da maneira mais abrangente. Carlos, eu perguntei exatamente dessa questão da logística reversa para a gente entender o nosso papel, né? As empresas, então, devem proporcionar esses locais de coleta desses resíduos e a gente, como população, ao invés de fazer esse descarte aí na coleta usual urbana, que a gente também faça a nossa parte levando esse material, né, especial ou aí mais determinado aí pela lei, nesses locais de coleta para que eles sejam reutilizados aí, reciclados. E, Carlos, falando também um pouco mais sobre a questão do marco legal do saneamento, ele traz uma oportunidade maior aí da política privada, na verdade, né, das empresas privadas participarem, como o senhor falou, por meio de concessão. Eu queria saber como que vocês entendem essa questão da privatização ou dessa oportunidade aí para a área privada de participar desse plano aí de saneamento e também do tratamento dos resíduos sólidos, né? Se isso pode ser realmente benéfico aí para a nossa população. Não, perfeito. Esse entendimento é realmente o que decorre do novo marco do saneamento básico. O que se pensou no processo de elaboração da lei é justamente como superar os déficits que o Brasil apresenta hoje nesses serviços de saneamento básico: abastecimento de água, tratamento de esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. No caso dos resíduos sólidos, o que nós temos são índices ainda medievais de destinação adequada de resíduos sólidos, de baixa recuperação, de baixa reciclagem, que precisamos justamente avançar e universalizar,
Porque da forma como está hoje, nós temos mais de 77 milhões e meio de habitantes afetados por essa destinação inadequada de resíduos e desenvolvendo problemas de saúde. Então, o que acontece? Para que isso realmente seja possível, é necessário fazer investimentos em novas infraestruturas, é necessário licenciá-las, é necessário construí-las, operá-las, e tudo isso exige um volume considerável de recursos. Nós temos também, do outro lado, uma situação em que os orçamentos municipais, que são os titulares desses serviços, estão bastante limitados. E a cada ano que passa, mais restritos. Então, a única forma de realmente se cumprir com os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos é através dessa sistemática prevista no novo Marco do Saneamento, com processos de concessão e PPP. Porque nesses casos, o investimento é feito pelo parceiro privado, é feito pela iniciativa privada, a gente desonera o cofre público, o orçamento público municipal dessa necessidade, que realmente não teria muito como cumprir, e conseguimos, dessa forma, viabilizar a estrutura e ter um contrato de longo prazo de forma que as cidades sejam atendidas e a gente encerre essas práticas inadequadas. Então nós temos que seguir por este caminho em que realmente esta conjugação de esforços, ela é muito salutar e benéfica para que os princípios da lei se cumpram e que a gente pare justamente de prejudicar o meio ambiente e a saúde da população. Carlos, até porque a lei prevê a universalização aí de todo esse processo aí que o senhor falou, da questão do resíduo sólido, da distribuição de água potável até 2033, né? Então, reunir esses esforços é importante para que a nossa população seja atendida aí na sua totalidade. E eu queria entender um pouco mais também sobre o papel do próprio município. Você falou aí dessa questão que o município, o orçamento, né, para desonerar essa questão do orçamento municipal, mas ainda há obrigações do município, principalmente nessa questão do tratamento de resíduos sólidos. Também tem a questão de elaboração, né, do plano municipal para que essas empresas, tanto públicas ou privadas, consigam entender e cumprir essas demandas aí desse município específico, mas eu queria entender quais são as outras obrigações aí do município, por exemplo. Então, só para lembrar, nós temos na questão do resíduo sólido uma determinação que já vem desde 1981 de que a destinação inadequada é proibida no Brasil e é criminalizada desde 1995. Então, nós temos aí uma obrigação, uma imposição legal de que isso seja regularizado o mais rápido possível. Temos também, pelo novo marco do saneamento básico, que os municípios têm o prazo de até 31 de dezembro de 2020 para dar a disposição final ambientalmente adequada aos rejeitos, exceto para aqueles municípios que tenham plano de gerenciamento de resíduos sólidos, plano de gestão de resíduos sólidos, e que já tenham o instrumento de cobrança instituído até dezembro desse ano, que ganham prazo aí escalonados de acordo com o porte do município, podendo chegar até agosto de 2024. Então, no caso de resíduo sólido, essa situação é urgente. E, além deste processo, que é obrigação municipal, além do que já falamos da prestação adequada dos resíduos sólidos, do processo de concessão e dessa própria cobrança, o município precisa estruturar essa sistemática de forma a ter a coleta seletiva, pelo menos 2 frações, de forma a realmente, como também falamos, viabilizar os sistemas de logística reversa e de forma a cumprir com todos esses indicadores que são colocados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, pelo novo marco do saneamento, pela Constituição Federal, principalmente. A gente precisa lembrar que essas obrigações decorrem da Constituição Federal, que é dever de todos proteger o meio ambiente e garantir a sua sustentabilidade para
a presente e futuras gerações, e temos também a questão desses procedimentos da logística reversa para serem implementados. Não é pouca coisa, nós já estamos muito atrasados, passado uma década da lei, ainda vemos que tem muito por fazer, e agora, com as novas gestões municipais, isso precisa ser priorizado para que a gente consiga realmente alcançar aquilo que foi desenhado, aquilo que foi legislado em 2010. Carlos, aí para a gente ilustrar um pouco aí essa questão que você falou que a gente está bem atrasado, tem alguns números, né? Mais de 6 milhões de toneladas de resíduos urbanos não são sequer coletados. E cerca de 30 mil toneladas são enviados aí para a questão dos lixões e aterros. E eu queria que o senhor falasse sobre esses locais, né? São locais inadequados e que hoje também já devem ter uma política, na verdade, que faça com que esses locais se encerrem, né? E para que a gente consiga não ter mais esse tipo de local, aterro e lixão aqui no nosso estado, é preciso, como o senhor falou, essa união de forças, né? Como que a gente pode, de fato, encerrar com os aterros e também com os lixões? Então, nós temos que ter essa visão mais abrangente e conhecer a real necessidade de cada localidade e a diferença dessas formas de disposição de resíduos sólidos. Lembrando que, pela lei, é preciso fazer acontecer as etapas anteriores à disposição final. Então, é preciso ampliar as ações de reutilização, todo o processo de coleta seletiva, triagem e reciclagem, as infraestruturas e tecnologias para tratamento e aproveitamento dos resíduos sólidos, inclusive o aproveitamento energético, para só então encaminharmos para a disposição final. Na disposição final, o aterro sanitário é a única forma correta. É a forma licenciada, é a forma que protege o meio ambiente. É uma obra de engenharia justamente construída para essa finalidade. Em qualquer sistema de gestão de resíduos sólidos em qualquer lugar do mundo, o aterro sanitário se faz sempre presente. Então nós precisamos primeiro ter isso em mente. O que precisamos conseguir acabar de uma vez por toda no Brasil são os lixões, que são a pior forma de disposição de resíduos, é simplesmente jogar um caminhão cheio de lixo sobre o solo, sem nenhum cuidado, e os chamados aterros controlados, que na verdade não protegem o meio ambiente e causam o mesmo impacto, a mesma poluição que os lixões. Por quê? Não tem proteção do solo, não tem tratamento dos líquidos gerados pelos resíduos, que são líquidos altamente poluentes, não tem sistema de captação dos gases, que são gases principalmente de efeito estufa, que causam aquecimento global. Então essas duas práticas nós precisamos encerrar e precisamos encerrar urgentemente. O estado de São Paulo é o estado que tem a posição de melhor situação em todo o cenário nacional. Já praticamente não temos nenhum lixão em operação no estado de São Paulo, poucos aterros controlados e mais de 90% dos resíduos coletados no estado vão para a disposição final em aterros sanitários, que são justamente acompanhados pelo órgão ambiental, pela CETESB. O que nós precisamos avançar bastante aí no estado é justamente com as práticas anteriores, com as práticas de reciclagem, com as práticas de aproveitamento de resíduos, com as práticas de recuperação, seja da matéria orgânica, seja também dos rejeitos que acabam tendo algum potencial para que o estado possa aí sim cumprir com todas as determinações da política nacional. Estamos no caminho certo, mas precisamos acelerar. E como precisamos acelerar? Dando todo o apoio para os municípios estruturarem as suas estratégias, analisando a possibilidade de soluções regionalizadas, isso é um ponto muito importante da nossa lei, e concedendo, garantindo que esses municípios tenham os recursos para financiar esse processo. Porque sem dinheiro a gente não consegue mudar. Sem dinheiro a gente não consegue investir numa nova iniciativa, sem dinheiro a gente não consegue custear um novo processo e sem dinheiro a gente não consegue realmente
fazer toda essa nova sistemática, essa nova dinâmica da lei a se tornar uma realidade. Carlos, importante você falar dessa questão aí dos lixões e dos aterros controlados, né? Que eles são, na verdade, não são a maneira correta, mas que o aterro é o destino final adequado, né? Esse aterro aí, como o senhor bem explicou, que já é levado em consideração em todos os outros países, caso a gente não consiga fazer aí a questão da logística reversa. É muito importante fazer essa diferenciação, porque a gente ouve a palavra aterro, e lixão, e a gente já associa como se fosse a mesma coisa, mas de fato aí um aterro legal, um aterro sanitário controlado é o destino final mais importante aí para esse resíduo sólido. E você falou uma palavra aí muito importante, que é a questão das soluções regionalizadas. A gente teve recentemente as eleições aí para prefeitos e vereadores. Eu queria que o senhor falasse qual a importância aí desses nossos eleitos agora, né, como eles podem ajudar efetivamente, propondo políticas e entender se só essas políticas que nós temos, só não, né, que são políticas bem importantes, como essa que completou 10 anos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Marco Legal do Saneamento, mas se há algo aqui municipal, uma legislação municipal, ou até mesmo estadual, que possa ajudar a fazer a diferença aí e a complementar essas duas leis federais. Realmente este é o ponto central que nós precisamos trazer à atenção. As novas gestões municipais que assumem a partir de janeiro de 2021 têm uma grande responsabilidade em diversos pontos, mas principalmente na gestão de resíduos sólidos. Nós não percebemos este tema na agenda das campanhas eleitorais, mas certamente ele tem que estar nas pautas prioritárias dos novos gestores, do executivo e do legislativo, para que nós possamos realmente proteger o meio ambiente, para que nós possamos proteger a saúde das pessoas e possamos explorar o potencial que os resíduos sólidos têm. O mundo hoje está justamente tratando da recuperação econômica pós-pandemia de Covid-19, e esta recuperação econômica no mundo é através da economia verde, é através do desenvolvimento sustentável, é através do aproveitamento dos recursos que nós já temos. E os resíduos sólidos são recursos. Então nós precisamos que essa sistemática esteja implementada no Brasil. Para isso, é importante sim que os municípios tenham essa visão regionalizada. Só para dar um exemplo, no Brasil nós temos 5.570 municípios. Não dá para pensarmos em 5.570 soluções individuais de gestão de resíduos. O estado de São Paulo tem 645 municípios. Da mesma forma, não dá para pensar em 645 soluções individuais. Precisamos realmente ter o compartilhamento de ações para dar economia de escala, para dar viabilidade econômica para todo esse processo e aumentar realmente o efeito e o impacto dessas soluções. Então, é dessa forma que nós precisamos que os gestores assumam nos seus cargos a partir de 1º de janeiro. E sim, alguns municípios precisarão de algum desenvolvimento legislativo do âmbito municipal, precisarão aperfeiçoar ou até mesmo elaborar os seus planos de gestão integrada de resíduos sólidos. E, nesse sentido, temos aí que contar com o apoio do Estado. O governo do Estado de São Paulo, muito recentemente, lançou uma nova versão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Já é uma revisão pensando nos aspectos futuros. A nossa política estadual de resíduos sólidos é anterior à política nacional e vem na mesma linha de modernização, na mesma linha de avanços. Então, precisamos, primeiro, entender o que já temos. Segundo, compreender que papel todas essas determinações nos levam a cumprir.
e fazer acontecer. Não temos mais tempo de ficar discutindo, não temos mais tempo de ficarmos tentando fazer algo parecer melhor, que realmente não é. Então, lixão polui o meio ambiente e mata as pessoas. Aterro controlado não é a melhor forma de destinar os resíduos. Os baixos índices de reciclagem nos fazem perder bilhões e bilhões de reais por ano. Então, agora, justamente, é hora de colocar a mão na massa e colocar todos esses princípios em prática. Essa gestão aí de resíduos sólidos, principalmente na esfera municipal, é muito importante, né? E você falou também aí que, referente ao marco legal do saneamento, é uma obrigação municipal fazer a implantação do sistema aí até julho, meados de julho de 2021, e eu queria entender as penas que o município pode ter. E, bom, queria que o senhor fizesse um panorama dessa questão primeiro, que aí eu vou fazer uma pergunta em seguida. Não, perfeito. Nós temos aí, como eu disse, uma série de legislações que trazem essas obrigações. A manutenção dos lixões a céu aberto e de outras formas de destinação inadequada de resíduos podem ensejar penas que vão de reclusão e multas que podem chegar a até 50 milhões de reais. Então, é uma penalidade muito forte. A questão do novo marco legal do saneamento e dos instrumentos de cobrança serem implementados até julho de 2021, se não forem, vão ensejar as aplicações das penalidades da Lei de Responsabilidade Fiscal como enquadramento na questão de renúncia de receita. E a sistemática inadequada da gestão de resíduos sólidos já é objeto de análise pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na questão de prestação de contas municipais, que pode também levar à rejeição dessas contas. Então nós temos aí diversos fatores, diversas consequências que podem sim afetar a gestão municipal, podem afetar a pessoa dos gestores e podem afetar as próprias dinâmicas do funcionamento dos municípios. E essa gestão de resíduos, Carlos, que muitas pessoas não entendem, é que economicamente ela é benéfica, né? Ela pode ajudar nessa questão da arrecadação financeira, principalmente do município. A gente acha que investir nisso não vai ter retorno, mas quando na verdade a gente vai ter um retorno, e não só financeiro, mas principalmente para o meio ambiente. E para encerrar, eu queria que o senhor contasse um pouco como a população pode participar aí da gestão municipal e principalmente cobrar nesse sentido referente ao saneamento básico, à gestão de resíduos sólidos. É importante, muito bem colocado esse conceito. Essa conta dos resíduos sólidos, num sentido amplo, é de cada um de nós. Não é do prefeito, não é do vereador, não é do governo do estado e do governo federal. Cada um de nós é responsável por fazer este processo acontecer de maneira adequada. E se esse processo tem alguma viabilidade, é com a participação, com o engajamento de cada um. Como você mencionou no começo da nossa conversa, é com o descarte adequado do resíduo sólido, no dia e horário em que a coleta passa na sua rua, é fazer a separação dos resíduos dentro de casa, é fazer a devolução daqueles materiais sujeitos à logística reversa. Então nós precisamos ter consciência desse papel. Porque se continuarmos fazendo errado, quem vai pagar essa conta somos nós. Quem já paga essa conta de ter mais gastos nos municípios somos nós. Quem já paga essa conta por termos rios poluídos, por termos mares poluídos, somos nós. Quem deixa de receber os recursos que poderiam estar sendo gerados a partir de um melhor aproveitamento dos resíduos sólidos somos nós. Então, realmente, é necessário que cada cidadão tenha consciência desse processo e saiba que se cada um fizer a sua parte, nós vamos realmente conseguir mudar esse quadro negativo.
Carlos, agradeço a sua participação no Conexão Legislativa de hoje. O nosso bate-papo foi com Carlos Silva Filho, presidente da Associação Internacional de Resíduos Sólidos e também da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e de Resíduos Especiais, que contou um pouquinho para a gente aí como a gestão municipal e nós, como população, podemos ajudar na questão dos resíduos sólidos, uma questão muito importante aqui para o nosso meio ambiente. Agradeço também você que acompanhou a Conexão Legislativa de hoje e se você quiser rever este ou outro programa, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!